céus. Senhor, que nós venhamos ser lidos por aqueles que estão aqui nessa terra. Que as pessoas leiam, Deus, aquilo que Tu tens feito através da nossa vida. E sejam edificados, Pai. Sejam, Deus, transformados através daquilo que Tu tens feito em nós, Pai. Sejamos exemplos e testemunhos, Pai, para essa nação, para essa terra, para onde, Deus, o Senhor nos plantou. No lugar do nosso trabalho, no lugar onde o Senhor nos colocou como família. Senhor, nós sejamos, ó Pai, usados, ó Deus, para edificar vidas, para ser, ó Deus, um ganhador de almas, em nome de Jesus. Usa cada um aqui, Senhor, desde o menor até o maior, desde das crianças até o mais ancião, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Existe um homem de branco neste lugar, você crê? Amém. Esse homem de branco, ele é Jesus. Ele é um homem santo, um homem puro. Ele está nesse lugar, olhando a tua aflição, a tua dor. Escute esse louvor. Louve ao Senhor com todo o teu coração.
Salva de quê? Salvar a gente de quê? Eu digo que de nós mesmos, né? Dos nossos desejos, da carne, né? Dos nossos pensamentos, que muitas vezes não vem do Senhor. Né? E a gente tem que pedir para o Senhor me salvar todos os dias. Diga Hosana nas alturas. Salva-me, Senhor. Mais uma vez. Nós queremos contemplar a tua face, Senhor. Brilha em nós, Jesus. Coloca o teu brilho em nossas vidas. Que é o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
tem que buscar a face dele. E se parecer com Jesus é fazer a vontade dele. O Senhor diz que a gente tem que ser santo como ele é santo. Nós não alcançaremos a santidade do Senhor, a gente sabe disso, mas para a gente parecer com ele, a gente tem que fazer a vontade dele. O que ele diz? Se afastar das coisas do mundo. Para isso a gente tem que limpar o nosso coração. Aleluia. Declare. Limpa o meu coração. Peça para ele abrir. Abre os meus olhos para que eu possa ver como é bom que tens por mim. Te amo. Diga bem forte isso para ele. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu amor, pois contigo vou viver pra sempre. Diga, eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós somos o corpo de Cristo, igreja. Eu peço que você, nesse momento, você dê a mão para alguém, você procure alguém nesse lugar para você orar por ele por 2 minutinhos. Se você puder interceder por alguém nesse momento, levante a tua oração, levante a tua intercessão. Muitos de nós precisamos de uma oração. Muitos de nós precisamos dessa. Você talvez hoje chegou aqui precisando de uma oração, precisando de um clamor, precisando de uma ajuda. E a oração do teu irmão hoje vai te ajudar, vai te levantar, vai te fortalecer. O clamor desse irmão hoje pela tua vida vai te fortalecer nessa manhã. Se você chegou aqui com alguma dor, com alguma enfermidade, se você chegou aqui com uma dificuldade, o Senhor está usando agora a boca desse irmão para te curar, para trazer cura ao teu corpo doente, ao teu corpo enfermo. Pois nós estamos aqui para suportar as cargas uns dos outros. Nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo, para suportarmos os fardos uns dos outros. Oh, Senhor, vem como um bálsamo, Pai. Vem, Senhor, como um unção fresca sobre a tua igreja, como um manto, Senhor, sobre a tua igreja, Deus. E restaura o teu povo, Pai. Fortalece o teu povo, Senhor. Restaura, Deus, aquele que está, Senhor, fraco, sobre aquele que está, Senhor, se sentindo, Deus, caído, Pai, se sentindo, Deus, frio, Deus. Vem, Deus, trazer o teu fogo. Essa brasa que está distante, Deus, da fogueira, quase apagando, Senhor. Vem aquecê-la, Senhor. Vem ministrar sobre a vida dela, Pai. Sobre a vida desse irmão, ó Deus. Que está desanimado, Senhor. Que está sem ânimo. Que está sem vigor. Espírito Santo. Traz, ó Deus, ânimo. Traz, ó Deus, energia. Traz, Espírito de Deus. A tua palavra vem no coração dessa pessoa. Traz, Espírito Santo. A unção fresca do teu altar, Pai. Derrama sobre ele o teu bálsamo. Derrama sobre ele o teu vinho. Derrama sobre ele o teu óleo, Pai. Batiza o Senhor. Vem com vinho, Senhor, sobre ele.
foi chamado. Você foi marcado pelo sangue de Jesus. Você foi marcado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre você. Ele olha para a terra e ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Jesus. Nós somos teus, Senhor. Leva-me ao lugar onde só Jesus e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir o seu amor. Leva-me ao lugar onde só Jesus e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir o seu amor. Só os que são dependentes desse amor, dê um aplauso a Jesus. Vamos orar, irmãos. Levante suas ofertas, seus dízimos, presente ao Senhor. Deus querido, nós estamos aqui em Tua presença, Pai, crendo, Deus, na Tua palavra que é fiel, crendo, Deus, na Tua palavra que não muda, que é imutável. Tu és o Deus imutável, desde o antepassado, desde os antepassados até hoje, Senhor, Tu permaneces fiel, ainda que o homem, Senhor, mude, ainda que o homem, Deus, mude suas palavras, Senhor, ainda que nós venhamos falhar, Tu permaneces fiel. E nós podemos nos apegar, ó Deus, e confiar em cada uma das Tuas promessas para as nossas vidas. Não iremos, ó Deus, desistir, Deus, de nenhuma das Tuas promessas para nós. Porque no devido tempo ela há de se cumprir, Senhor. E em nome de Jesus eu oro para que cada um aqui, Senhor, não desista, não esmoreça, mas permaneça fiel a Ti nos seus dízimos, nas suas ofertas. Permaneça fiel, ó Deus, ainda, Senhor, que os tempos sejam, Deus, de dificuldades. Porque Tu, Deus, não irás, ó Deus, falhar em nenhum tempo. Tu irás prover, ainda que seja da boca, Senhor, ó Deus, de animais, Tu irás prover, como Tu fizeste na vida do profeta Elias. E Tu alimentou ele através da boca de animais. Senhor, nós iremos ver a Tua provisão, de lugares onde nós nem imaginamos. Tu irás prover, Senhor. Tu irás tirar a água da rocha, mas Tu irás prover ao Teu povo. Senhor, não veremos, ó Deus, o justo mendigar o pão. Nós estamos aqui como homens e mulheres justas. E não veremos, ó Deus, nenhum de nós mendigar o pão. Senhor, nós cremos na Tua provisão. Nós cremos que Tu irás prover muito além do que nós necessitamos. Por isso estamos aqui cumprindo com a nossa fidelidade a Ti, sabendo que Tu permaneces fiel. Abençoa cada um, Senhor, cada dízimo, cada oferta. Santifica, Senhor, no Teu altar, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém.
Graças paz, irmãos. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor, irmãos? Pois abre a sua Bíblia em Salmos capítulo 33, versículo 8. Salmos 33, versículo 8. Nota aí, noitinha. 33, 8. Toda a terra trema e tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Vai lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Anota aí, irmãzinha, também. Provérbios O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Feche aí os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na tua casa. Estamos aqui diante da tua presença. Eu te peço nessa manhã que o Senhor venha me usar como instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam direcionadas a Ti, meu Deus. Nós já cantamos louvores, nós já abrimos o nosso coração. Eu creio que cada uma dessas pessoas se prepararam para estar aqui na Tua presença. Da vez, Senhor, que eu fui diante de um juiz em um processo na empresa, eu coloquei uma roupa adequada, eu me portei de forma adequada diante daquele juiz, diante daquele rito jurídico que precisa, e diante da Tua presença nós também devemos nos preparar, porque o Senhor não é qualquer juiz, o Senhor não é qualquer pessoa que nós nos portamos diante da presença dela. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor criou tudo pelo poder da Tua palavra, e através da Tua poderosa palavra que nós nos alimentamos, que alimentamos o nosso espírito, que nós temos a nossa fome, a nossa sede saciada, meu Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, continua agindo em cada uma dessas vidas que estão aqui nesse lugar hoje, que foram preparadas para estar aqui, meu Pai. Ser com aqueles, meu Deus, que estão doentes, que estão enfermos, que estão passando por algum tipo de dificuldade, seja ela de saúde, financeira, emocional, espiritual. Eu te peço que a Tua bênção, Senhor, seja derramada sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmão. Como diz o outro, né, Débora? Os que não foram feitos de açúcar vieram e daí o sol raiando. Eu estava assistindo um vídeo hoje de manhã de uma cidade na Índia que ela chove praticamente o ano todo. As pessoas são praticamente tão extremamente acostumadas com a chuva. Tem até engarrafamento de guarda-chuva, irmão. O pessoal vai passando, ou tem que subir o guarda-chuva, ou tem que baixar para não bater os guarda-chuva. Nas escolas, todas as crianças acostumadas com chuva, com barulho de chuva. E aqui dá uma chuvinha, a gente já começa a fazer isso. O cobertor, a manta chama para você ficar ali, para não sair, né, irmão? Mas nós vencemos, estamos aqui, amém, irmãos? Eu vou falar hoje sobre o medo e o temor de Deus. Essa palavra eu preparei hoje 6 e pouco da manhã. Eu acordei com outra palavra já toda pronta aí. A gente tem que seguir a direção de Deus, amém, irmãos?
E a prova é exatamente quando você se coloca à disposição. Geralmente eu não acordo esse horário, eu acordei 6 e 5, 6 e 10. E o Senhor já me levou aqui para trazer essa palavra. Então o medo e o temor de Deus são temas recorrentes, irmãos. Que o cristão, que aquele que está disposto a ouvir a voz de Deus, a ser aconselhado, a viver diante da presença de Deus, bem como a sua palavra, são muito importantes. Medo e temor. Às vezes a gente tem medo de coisas tão bobas, né? E o principal a gente não tem. Então o temor de Deus, ele dirige, ele guia a nossa vida, ele guia o nosso ministério. E a gente precisa ser aconselhado a tremer e a temer na presença de Deus. Sabe quando você escuta a voz do teu pai, da tua mãe, você lembrando quando você era na tua infância? Eu lembro que a mãe vivia dizendo que eles morriam de medo do meu avô, do vô Manuel. Que quando ele dizia uma coisa, tinha que ser acatada. Porque ele tinha autoridade e ele usava essa autoridade. E às vezes, os antigos, né, os de hoje não, você pode morrer de olhar para a criança não obedece, né, irmão? Antigamente falava assim, ó, bastava o olhar do pai assim, ó, né, irmão Francisco? Olhou, tem alguma coisa errada, para de fazer, está errado. Hoje em dia tu olha, tu pisa, tu faz tudo e a criança não obedece. Pode fazer o que for, irmão. O poder do olhar não funciona mais como funcionava antigamente. Porque o poder do olhar vinha com cipó, o poder do olhar vinha com a varinha, vinha com a chinelada. Não era só o olhar, era o que vinha depois do olhar se não fosse obedecido. Então, irmãos, a voz de Deus, a Bíblia diz que ela é como um som de muitas águas. Vocês já ouviram o som de muitas águas? Quando a gente foi lá em Foz do Iguaçu, e a gente foi diante daquelas cataratas, e é uma barulheira grande. Até para conversar, você tem que ficar falando alto por causa do barulho daquelas águas. Então a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. No Antigo Testamento, Salomão terminou. Hoje você vai abrir muito sua Bíblia aí. O Tony vai abrir, o presbítero vai abrir muito ali, ó. Eclesiastes 12:13 diz assim, ó. Anota aí, gente. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tenha ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Ele começa a dizer o que, irmão? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temor. O temor, ele vem com o respeito. O temor do Senhor tem que estar dentro do nosso coração. Porque quando a gente tem esse temor, nós guardamos os mandamentos, nós guardamos os ensinamentos que Deus nos deu. É um direcionamento. Então o temor do Senhor é despertado quando nós reconhecemos a sua majestade e o seu poder. Irmãos, eu nessa ministração aqui, eu falei que o dia que eu estava diante de um juiz, você fica tão nervoso, com medo de falar alguma coisa que possa atrapalhar o processo, com medo de falar alguma coisa. O advogado instrui a gente, mas na hora vem perguntas que não estão na instrução. E eu lembro claramente que o doutor Ivolano teve uma pergunta que foi feita, e eu demorei para responder. Ele anotou assim rápido no papel amarelo, e eu li, respondi o que ele falou, com medo de prejudicar. Então, isso é temor, isso é medo. Nós temos que ter isso diante de Deus, estranhando você ou não, para que a gente não venha pecar contra Ele, para que o nosso pecado não venha nos distanciar da presença de Deus. No louvor foi dito aqui: sem a presença de Deus nós morremos, nós murchamos, nós perdemos o brilho da luz de Jesus na nossa vida. Sem a presença de Deus, irmãos, sem a presença de Deus, nós somos como uma casa
escura que não tem nenhuma luminária para iluminar nada. É só escuridão. São só trevas. E para a gente não perder isso, a gente precisa ter o temor. Salmos capítulo 33, versículo 8 e 9. Abre a sua Bíblia. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se faz. Ele ordenou e tudo passou a existir. Irmãos, os inimigos de Israel, Paulinha, dos judeus, dos hebreus, eles tinham medo do povo ou tinham medo do Deus do povo? Tinham medo do Deus do povo. Quando Golias chegou ali para confrontar o exército de Israel, e ficou um de um lado aqui e outro do outro, e todo dia aquele infeliz ia lá, não só desafiar aqueles homens frouxos. A gente fala frouxo assim que a gente está lá, não é isso, né? A gente está aqui protegido aqui, né? É que nem você fala mal de um policial. O policial está na frente de combate. Vai lá subir o morro, vai lá entrar numa favela, vai lá entrar numa ruela. Mas ele começou a afrontar não só o exército, como o Deus daquele exército. E aí que tornou o caldo. Porque aí Davi diz: quem é esse gigante afrontoso, atrevido? Quem é esse gigante para desafiar e para ofender o Deus de Israel? E Davi foi lá no poder do Deus de Israel e destruiu aquele gigante. E não era uma coisinha boba, irmãos. Davi, jovem, pegou aquela espada e ele separou a cabeça do corpo. Imagina, a gente escuta alguém, essas facções, essas violências. Davi, depois que o gigante caiu, ele foi lá e tirou a cabeça do canto. Cruel. Não é por coisinha bonitinha, não é coisa de crueldade. Quando eles iam para a batalha, não tinha esse negócio de a vitória está garantida, só se tivessem de acordo com o que Deus estava falando. Quando desobedeciam, morriam muita gente, irmão. Você está entendendo? Amém ou amém? Então, a gente precisa dar ouvidos à voz de Deus. Amém ou amém? A poderosa voz de Deus. E esse é o ponto inicial para que haja um relacionamento entre nós e Deus, é ouvir a voz dele. Para você se dar bem com a esposa, a esposa com o marido, os filhos com os pais, você no teu trabalho com o teu chefe, com Deus, você tem que conversar, não é? Não tem que dialogar. Tem que ter essa conversa, a pessoa tem que ouvir a tua voz, tem que ouvir a voz dela, e por aí vai. Tu imagina no teu trabalho, chegou uma pessoa gritando, chegou uma pessoa berrando. A gente estava lá em casa no aniversário do Caleb, e de repente um levantava a voz. Eu, rapaz, está falando alto por quê? Aí de repente a mãe ia falar, levantava, está falando alto por quê? Comecei a fazer isso, irritando. Aí o meu sogro ia falar, está falando alto por quê? A voz de Deus, ela é poderosa. A nossa voz, ela é uma voz comum. É uma voz que você escuta em todos os lugares. Eu escuto na Jaira, escuto na Paulinha. A gente se escuta naturalmente, irmãos. Mas quando Deus fala, tudo se estremece, tudo se abala. A Bíblia diz que o povo chegou diante de Moisés. Moisés, que negócio é esse? Deus só fala contigo. Quem tu pensa que tu é para Deus só falar contigo? Viu, Sarinha? Eu quero ouvir a voz de Deus também, o povo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Aí Deus reúne esses teimosos aí. Reúne tudo que eu vou falar. E quando Deus começou a trovejar, o povo, ai meu Deus do céu, eu estou com medo. Quem tem medo de trovão? Por que vocês têm medo de trovão? A gente vai cair tudo mesmo. Não vai cair nada não, irmão. No máximo vai cair um raio na tua cabeça. No máximo. Porque o trovão dá o ré. Então a voz de Deus, irmãos, a poderosa voz de Deus. O
salmista aqui no Salmo 29, versículo 4, a gente vai ler até o 11. Anota aí, irmã. Deixa eu ver se ela está anotando mesmo. Salmo 29, versículo 4. Esse é um dos capítulos e os versículos mais impactantes, na minha humilde opinião. Diz assim, ó: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e o Sirion como boi selvagem. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu tempo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Tudo isso começa com o quê? Com a voz de Deus. Eu imagino o tremor, a loucura que era para aqueles profetas ouvirem a voz de Deus, irmãos. Deus falava ali com eles, e eles ouviam a voz de Deus claramente. Imagina Moisés diante de uma sarça ardente e ouvindo uma voz poderosa falando com ele. A gente só tem um relato inicial, amém, Jair? Só temos um relato inicial. Ele passou 40 dias. Você acha que Deus ficou ali calado diante de Moisés e Moisés calado diante de Deus os 40 dias? Eles foram aproximando ali o relacionamento, ficaram, por isso que é chamado também de uma pessoa muito próxima a Deus. Você está entendendo, irmão? Porque buscou intimidade. A gente passa anos e anos com o esposo, com a esposa, você tem intimidade, você conhece. Então a voz de Deus é poderosa. Aqui quando fala, você já ouviu falar dos cedros do Líbano? Alguém já ouviu falar o que é os cedros do Líbano? Tem um louvor que diz exatamente esse, todo esse versículo. A voz do Senhor, já ouviram? É poderosa, a voz do Senhor. Vai? É majestosa, a voz do Senhor. O quê? Os cedros do Líbano. Irmãos, eu fui pesquisar o que eram os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano simbolizam força, resistência. Sabe por quê? Porque eram troncos enormes. E para esses troncos estarem firmes, eles precisavam de profundidade. Precisavam estar muito bem enraizados. Era difícil de tirar aqueles cedros das suas posições. Então Deus, aqui colocado nesse contexto pelo salmista, ele está dizendo que por mais resistente que seja, por mais firme que esteja, por mais que as pessoas achem que é impossível de algo acontecer, a Bíblia diz que a voz de Deus despedaça aquilo como se não fosse nada. Por mais problemas que a gente tenha, por mais dificuldade que a gente tenha, se a gente ouvir a voz de Deus, tudo vai ser resolvido, irmãos. É a voz de Deus. Se é para Jesus, é para nós. Então, o cedro, ele simboliza aqui fortalecimento, força, é a bênção do Senhor. O cedro era usado na construção do templo e é comparado à vida do justo. Você ser resistente, você ser resiliente, você não ir na tua força, porque a gente não tem força para nada, irmãos. É na força do Senhor. Davi foi na força do Senhor contra aquele gigante.
Botar a armadura da vida, não tem condições, não consigo nem andar com a armadura. Eu vou na força e na minha coragem, na força do meu Deus. A gente todo dia, irmãos, eu tenho certeza que você também pensa isso. Todo dia a gente acorda e muitas vezes a gente não tem nem força. Outro dia a Dani falou assim, ó, tu já teve a sensação de dormir e acordar cansado? O normal é a gente deitar, descansar, né, irmão? Aí tu acorda cansado, como é que pode? Está precisando dormir mais? Não. Nós estamos conectados com o mundo espiritual, irmãos. Então, quer quando a gente esteja acordado ou dormindo, o nosso espírito está em atividade. E quem é que nos guarda quando a gente está dormindo, irmãos? É o nosso Deus. Amém? Diga eu e minha família somos guardados pelo nosso Deus. Nosso Deus, Ele não dorme. Ele não tira um tempo para descanso. Ele já tirou lá. Construiu tudo pelo poder da sua palavra. Tudo já foi feito. Não precisa mais o nosso Deus descansar. Então, duas coisas são características fundamentais de um cedro: tamanho e durabilidade. Pode atingir alturas impressionantes, como um tronco largo, uma copa expansivas, e mesmo as árvores maduras, que geralmente tendem a apodrecer, ela continua resistente. O que é que Deus está mostrando aqui também, que a gente pode fazer um paralelo? Que quanto mais fortes espiritualmente, nós somos ainda mais confiáveis. Quanto mais robustez espiritual, as pessoas vão se apoiar em você, vão se apoiar em mim. Porque uma árvore grande, frondosa, com uma copa bem grande, a pessoa quer ficar debaixo de uma sombrinha, né, irmão? É ou não é? Então as pessoas confiam na gente, confiam na tua oração, confiam na tua amizade, confiam na tua presença. Só de você estar lá, a pessoa já se sente segura. Mas o que sustenta e o que foi que criou isso aqui? A voz de Deus. Deus começou a falar e tudo começou a existir. Haja luz, houve luz. Estrelas, bilhões de estrelas. Anjos, uma multidão de anjos. Fez o homem, se multiplica. Está aqui nós, tudo aqui. Se multiplicando. Tudo pelo comando do nosso Deus. Eu estava vendo um vídeo de uma moça, ela é cantora e ela foi fazer um exame das cordas vocais. Irmão, é feio de ver, viu? A gente vê assim, tudo bonitinho no nosso pescoço. Aqui dentro é tão feio quando a gente começa a falar. O negócio é horroroso, nojento, é feio. As cordas vocais vibrando. E tinha hora que fechar, tinha hora que abria. Aí a gente fala às vezes tanta bobagem, né? Né, irmãos? A gente fala às vezes tanta bobagem, né? E a voz que sai da nossa garganta, ela tem que exaltar o nome de Deus, irmãos. Porque além de uma coisa mecânica, porque é mecânico aqui, as cordas vocais vão se mexendo para sair com a voz, a gente tem que exaltar o nome do nosso Deus. Nós temos que ser o motivo para Ele ser adorado. Então, você e eu somos e temos essa resistência. Deus que causa o tremor ao justo. O Deus majestoso e tremendo é também justo, perfeitamente santo e reto, e a sua natureza leva a condenar o pecado. Então Deus não compactua com o pecado. A santidade de Deus não permite isso. Tremor, você sabe o que é tremor? Você temer é a atitude positiva de admiração e um respeito profundo. Não se baseia no pavor, mas na gratidão e na consciência da santidade de Deus. Quem teme a Deus confia nele. Se você tem tremor, você tem confiança. É o que está aqui no Salmo 56, 11. Então Davi temia e tremia diante de Deus.
Ele tinha esse tremor, esse temor. Medo, que é medo? É fobia. E o que é que o medo faz? A gente sempre diz, paralisa. Quando chegou aquele anjo diante de Daniel, ele tremeu e temeu, porque ele ficou morrendo de medo. Ele caiu no chão com medo de ser morto. Isaías viu ali a glória de Deus, se prostrou também. Você está entendendo, irmãos? E quantos de nós que vivemos a nossa vida de todo jeito? Eu postei vídeos todo dia da Leve. Fecha a porta, todo dia eu estou acompanhando, 6 e pouco da manhã, antes de ir para a escola. Fecha a porta e ele começa, vira aqui para a porta e começa. Ajoelhar todo dia, não é um dia, pula todo dia. Aí dá uma lição para a gente, eu estava dizendo para a Nath outro dia, às vezes é tão difícil você manter uma disciplina de oração, surge uma coisa, surge outra, e tudo isso sempre fica na frente. E eu vendo meu filho daquele jeito, diante da presença de Deus, acreditando que Deus está ouvindo a voz dele, por 9 anos. E a gente, com meus 32, às vezes você diz que não tem tempo. Não é não, irmão Francisco? Não tem tempo. Tem tempo, irmão. Tem tempo para nada. A vida é corrida, mas não solta o celular. Estava dizendo ontem lá em casa. Tem pessoas que você não vê nem mais a mão, é só o celular, é assim direto. No sol, daqui, ó. Ei, não sei o que, muda para outra mão, né? Tudo é o celular. Aí meu filho lá de manhãzinha, toda manhãzinha, ora, toda noite ele ora. Ele chega com uns 3 livrinhos perto da gente. Que é isso, cara? Não, tenho que ler aqui para mim dormir. Vou orar. Vai, Pai, Deus te abençoe, Pai. Deus te dê um bom sono. Que os anjos do Senhor estejam ao teu lado. Glória a Deus. Uma bênção, irmãos. E a gente quer ver como é que a gente procede, levando tudo no natural. Você está entendendo que é um choque de realidade às vezes, que Deus usa uma criança para incomodar nós que somos velhos, que vivemos dando desculpa para Deus. Ele tem celular, ele tem a televisão. De repente eu olho na câmera e está lá o celular com as perninhas cruzadas, a Bíblia aqui e acompanhando a pregação. Você está entendendo? Reverência para uma criança de 8, 9 anos. Fez 9 anos nesses dias, mas tinha 8. E Deus preserva ele assim. Então, ao se dar conta da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado, a resposta natural que nós devemos dar a Deus é temê-lo. Porque se tem o sopro de Deus dentro de nós, se Ele quiser tirar o sopro a qualquer momento, o que vai restar é o choro para quem fica. Está aqui a irmã Ritinha aqui com seus 90 e poucos anos. Deus está preservando aqui. Como preserva ela aqui, preserva a Sabinha com 14, com 14. Mas tem a mesma coisa que tem nela, tem na outra ali. Que é o sopro de Deus, que dá a vida. É a vida. Se é para Jesus, para que nós somos. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz assim, ó. Não, Tony, 15. Estou me confundindo. Quem não temerá e não glorificar o teu nome, ó Senhor? Pois tu és o que, irmão? Santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça os se fizeram manifesto. Eu vi, irmãos, o Japão, 1%, olha que absurdo, 1% da população é cristã. Mas aí você vê o Japão, 1%, que absurdo, né Fatinha? 1% da população, mais de 140 milhões de habitantes. 1% dá o quê? 1,5 milhão de pessoas. Não são cristãos. 99%. Aí você vem para o Brasil todo. 90% é cristão. Olha a esculhambação que a gente tem no Brasil. 90% se diz cristão.
E olha o que a gente vê aqui. Se você às vezes vê a cultura japonesa e a cultura brasileira, a gente está numa degradação moral absurda, né, irmão, ultimamente? É ou não é? Você não consegue ver uma coisa na televisão sem ter um viés de contra o cristianismo, por exemplo. Então, irmãos, não quer dizer nada, infelizmente não quer dizer nada. É uma nação cristã. Olha o que diz aqui, ó. Não adianta ter uma nação cristã que não teme ao Senhor. Podia ser 100%, mas se não tiver o temor do Senhor, não adianta de nada. Que adianta Deus ter um povo todo seu exclusivo? Os judeus, desde os hebreus, foi passando os judeus, eles eram um povo de Deus, amém ou não amém? Amém. E o tempo todo eles colocavam deuses na frente de Deus como prioridade. Então, se não tiver temor ao Senhor, não vale nada, porque a gente não vai ter medo de pegar e nos afastar da presença dele. Para terminar aqui, irmãos, certo, o fato de que Deus julgará a totalidade da raça humana gera um temor. Não tem aquela máxima que se não for pelo amor vai pela dor? Não é? Se não for pelo amor vai pela dor. Por quê? Porque a dor gera medo. As pessoas dizem assim, ó, como que esse Deus tão justo, tão maravilhoso, vai mandar um monte de gente para o inferno? Deus vai mandar ninguém para o inferno. As pessoas que vão para o inferno, elas que escolhem estarem lá. Não sei se foi C.S. Lewis ou o Scooby que falou. O inferno é para quem fecha a porta por dentro, não quer que ninguém abra. Se eu fechar aquela porta e trancar, é porque eu não quero que ninguém ou me tire ou entre. Então a pessoa entra por aquela porta, Paulinho fecha a porta e não deixa ninguém entrar. Está com o lugarzinho garantido no inferno. Eu vi um bruxo, não sei o que ele abençoado, não, amaldiçoado, porque ele falou assim, ó, eu não vejo a hora de ir para o inferno. Dizendo assim, num podcast, vou fazer tudo o que eu quiser lá com os meus amigos, vai ser maravilhoso. Mal sabe ele que está falando. As cordas vocais dele lá, eu acho que tenta trancar o que ele está falando. Tanta besteira. As pessoas não sabem, porque não viveram. Então, se elas não têm essa percepção de viver na presença de Deus, ou viver em um lugar de morte, de dor, de sofrimento, ela nunca vai ter essa percepção, essa sensibilidade. Então é melhor, irmãos, é melhor a gente acreditar no que Deus está dizendo, enquanto há vida, enquanto o Espírito dele está dentro de nós. Eu vi um rapaz ontem assistindo um vídeo que ele foi na Cracolândia, quando tinha Cracolândia lá em São Paulo, que parece que acabou. E ele chegou disfarçado, só que ele viu que ele estava gordo. Na Cracolândia não tem gordo. Tem. Ele começou a fazer quase uma semana se exercitando para emagrecer e perder a barriga e ficar com uma cara de mais drogado. A barba crescida, botou um boné, pegou umas roupas rasgadas, velhas, sujas. Passou uns dias sem tomar banho lá, fedido. Botou uma câmerazinha bem pequenininha aqui na blusa rasgada e foi. Chegou no carro, botou o carro com umas quadras, pegou uma mochila, com uns carregadores de câmera e um celular. E a Cracolândia lá era assim, é uma rua fechada de um lado pela polícia e fechada de outro lado pela polícia. Só entra lá drogado. Você sabia disso? A polícia faz ali a varredura em você para ver se você está com alguma coisa. Droga, é viciado, pode entrar. É o teu canto aí, entra. E ele, meu Deus, como é que a polícia me revista, eu vou ver a câmera? Porque ele disse que as pessoas são aconselhadas a não entrar ali, porque elas podem morrer. O traficante pega, o viciado pega, mata ali com uma loucura. E ele disse que o pessoal passa ali no meio. E ele disse que o pessoal
Pô, é 20, não sei o que é 50. O irmão começa a usar uma perna de droga, todo mundo se droga. E ele disse que tinha uma parte pior, era um miolo, onde tinha, sei lá, 300 pessoas num espacinho pequeno, todo mundo se drogando. E ele disse que foi a pior experiência da vida dele. Principalmente quando ele era abordado e era feita uma pergunta para ele de algum viciado. E ele saiu correndo de lá com medo. E aí o que é que a gente tira por esse fato, por essa narrativa? Ele teve uma experiência que ele nunca vai querer passar. E ele, no final do vídeo, ele falou: nunca mais eu vou naquele lugar. E você que está aí assistindo, nunca pense em estar no lugar daquele. Irmãos, o que a Bíblia toda vem dizendo, de Gênesis ao Apocalipse: nunca queira estar no inferno. Não precisa você fazer um tour. Vamos fazer um tour. Deus vai te levar no inferno para você ver como é. Aí você, realmente, né, Deus? Não precisa, irmãos. Só esses relatos bíblicos, só o que o Apocalipse nos apresenta, só o que é dito em todas as palavras aqui, já é motivo para a gente ficar distante do lugar desse, irmãos. Então é o temor e o tremor ao nosso Deus que vai nos tirar desse lugar. É nos aproximarmos de Deus e nos distanciarmos do inferno, irmãos. Porque Deus não criou, amém? Fecha os olhos aí. Irmãos, o inferno não foi feito para a gente, não. Posso ouvir um amém? Deus não fez o inferno para o ser humano, não. Foi para os anjos caídos. Mas está só chiando, né? Está ouvindo, meu filho? Mas o plano de salvação que Deus fez através de Jesus teria que punir aqueles que se negassem a aceitar Jesus. Você está entendendo? Então o inferno não é o desejo de Deus para nenhum ser humano, mas o ser humano que escolhe estar lá ou não. Nós estamos aqui porque a gente quer estar bem distante desse julgamento de Deus, para jogar lá naquele local. Tem alguém que é livre aqui porque aceitou Jesus? Amém, irmãos? Diga: eu sou livre em Jesus. Somos livres, irmãos. Então, para terminar mesmo, o temor do Senhor ganha em nós o significado, porque nós temos uma submissão reverente e nós somos gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus. Nós temos que ter reverência. Quando começar o louvor, por exemplo, esquece o irmão que está do lado. Esquece o irmão, para de conversar. Eu fico só vendo na câmera ali, quando começa o louvor, é uma conversaria para cá, é uma conversaria para cá. Eu tirei até um copo dali e botei ali, porque era uma chacoalhação de copo. Era uma bebeção de copo, já era. Todo tempo. Outro dia eu fui buscar o Benjamin ali. Benjamin foi as 2 vezes beber água. Que sede é essa, meu Deus? Você está entendendo, irmão? Na escola, você fica tentando, quer beber água, professor? Ei, tio, quer beber água? Não fica, irmão. Não fica. Aí a gente está diante da presença de Deus, é de qualquer jeito. Deus tem que ser reverenciado nesse lugar, irmãos. Toda a atenção sua é para Ele. Você não veio para um culto, você veio cultuar a Deus. Você veio fazer esse culto ao Senhor. E é você, é eu e Ele. Você sabe, amém, irmão Benedito, o que você tem para oferecer para Ele. Feche os teus olhos, irmãos. Oh, Jesus maravilhoso. Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és maravilhoso. Tu és conselheiro. Tu és o príncipe da paz. Tu és o alfa. Tu és o ômega. Tu és o princípio. Tu és o fim. Tu és o primeiro. Tu és o último. Tu és santo. Tu és soberano. A tua voz é poderosa, Senhor. Nós declaramos isso nessa noite. Que nós somos totalmente submissos à tua vontade, meu Pai. Nós somos totalmente submissos à tua vontade, Deus.
Então, Senhor, tira, Deus, ainda tudo aquilo que pertence à velha natureza, tudo aquilo que pertence ao velho homem, tudo que a carne ainda tenta, Senhor, ter o domínio sobre a nossa vida, meu Pai. Que nós tenhamos a consciência, assim como o salmista falou, de que nós devemos temer o Senhor, que nós devemos tremer diante do Teu poder, Senhor. Assim como foi falado em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Senhor é a prudência. Que nós sejamos cristãos prudentes, que saibamos entrar nos locais, sair nos locais, que nós não venhamos escandalizar o Teu nome, Senhor. Que nós sejamos, meu Pai, complacentes, que nós sejamos misericordiosos, que nós sejamos amorosos, meu Pai, que nós sejamos cuidadosos, Senhor, que nós tenhamos os Teus mandamentos gravados no nosso coração, que nós tenhamos a Tua palavra, Senhor, fixada na nossa mente, que nós venhamos guardá-la, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Nos dá essa consciência nessa manhã, não que não sejamos emotivos, mas que nós sejamos espirituais, meu Pai. Que nós venhamos colocar o Senhor à frente, assim como Davi colocou o Senhor na frente, assim como Daniel colocou o Senhor à frente. Que nós sejamos, Pai, esses homens, essas mulheres que conhecem o Deus que servem a um Deus vivo e soberano, e que evidenciam esse Deus na sua vida, meu Pai. Vem, Senhor, fortalecer a nossa vida. Vem trazer fortalecimento para essa igreja, para esse povo. Que nós não venhamos pensar nunca em desistir, em ficar desanimados, em ficarmos choramingando, Senhor, por coisas que o Senhor pode resolver, meu Pai. Que nós venhamos olhar para o tamanho, para o poder do Deus que nós servimos, que pode resolver qualquer coisa, seja ela, Senhor, ao alcance das nossas mãos ou não. Tu podes resolver, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Dê um aplauso para esse Deus maravilhoso, para esse Deus soberano, para esse Deus eterno, exaltado e adorado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem algumas pessoas aqui que precisam de oração. Fabrícia, Ian, Eliane, Silvia, Herbenilde, Alícia, Ana Cleide. Tem mais alguém precisando de oração por alguma coisa? A irmã Lié, e a irmã? Oração pela sua vida, Lié. Elias? Elias. Irmãos, todos acreditam que nossa oração vai aonde o pronto também está. Amém? Então eu queria chamar aqui o missionário para fazer essa oração por essas pessoas aqui, incluindo a Dalila, o Elias, né? Está aqui a listinha, missionário. Então vamos orar, amados, crendo, né, que o poder da oração daqueles que creem, daqueles que confiam no Senhor, e saiba que Deus ouve o clamor do justo. A oração do justo pode muito seus efeitos. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, todo momento que chegamos aqui neste lugar, no lugar chamado casa de oração, no lugar que nós cremos que o Senhor vem e ouve a oração do justo, Pai. E queremos, meu Deus, aqui se colocar na brecha, Pai. Queremos, meu Deus, como intercessores, ó Pai, usado pelo Senhor, que o Senhor diz na Tua palavra que aqueles que creem em Ti farão as obras que o Senhor fez, e obras maiores farão. E nós estamos aqui, Pai, apresentando essas vidas, Pai, a Fabrícia, Pai, o Ian, meu Deus, Eliane, Silvia, Benilde, Alícia, Ana Cleide, Pai, ó Senhor, esses outros nomes que aqui foi mencionado, Pai, mas que nós venhamos crer, ó Deus, que essas vidas estão recebendo o toque do Senhor, a mão do
Senhor está estendida sobre elas, Pai, e todo mal, toda enfermidade está caindo por terra. Nós cremos, Pai, que o Senhor ouve, Pai do céu, o Senhor perdoa os pecados, o Senhor sara, o Senhor liberta, o Senhor traz renovação, o Senhor traz, meu Deus, firmeza, o Senhor traz, meu Deus, completamente cura sobre essas vidas. Nós, Senhor, oramos com fé e cremos que o Senhor já fez a obra nesta hora de oração, de que cada um, meu Deus, colocou diante de Ti. Eu creio que o Senhor já fez a obra perfeita pelo poder do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Amém, queridos. Amém, irmãos. Irmão, dia 28 de março nós teremos a vigília, né? Então estenda sua mão para a sua casa. Ela está lembrando do aniversário dela, que ela quer ganhar muito presente, quer se lembrar. Domingo, irmãos, eu trago seus presentes, não deixe em casa não. Senhor, despede a tua igreja em paz, cada um desses irmãos, dessas irmãs que está aqui. Que a tua bênção seja derramada em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja vitoriosa do Senhor diz amém. Dá um abraço aí para ele, irmão, um abraço aí.